Os jogadores do Internacional trabalharam pela manhã no CT Parque Gigante, na preparação para o Clássico Grenal do próximo sábado, que já começa a ter o time encaminhado pelo técnico Roger Machado. A preocupação ainda é com aqueles jogadores que estavam no departamento médico e estão passando por um processo de recuperação. Casos de Rogel, Fernando e Borré. O próprio Roger Machado concedeu entrevista coletiva, onde além de projetar o Clássico Grenal, falou a respeito do processo de recuperação destes jogadores e comentou a arbitragem do Clássico, que será de Bruno Arleu de Araújo, árbitro criticado pelo treinador colorado. A gente fala também a respeito do mercado de transferências, porque o Inter coloca na mira um zagueiro de seleção chilena e que atualmente joga no Fortaleza e tem uma cláusula contratual acessível para os cofres colorados. Falaremos também sobre Rômulo, que pode ser titular no Clássico Grenal e concedeu uma entrevista aos canais oficiais de comunicação do clube e contou uma história curiosa a respeito de Sérgio Rocher. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 16 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante. Pela parte da manhã, o início da atividade, ela foi aberta para a imprensa. E no período que a gente pôde acompanhar o treinamento, 3 ausências foram notadas. Aqueles jogadores que estavam no departamento médico e que são dúvidas para o Clássico Grenal. Rogel, Fernando e Borré não estiveram no gramado do CT Parque Gigante nesta quarta-feira. Além deles, o Gustavo Prado também não apareceu no gramado, mas ele já retornou dos compromissos com a seleção brasileira sub-23 e estava na academia fazendo alguns trabalhos físicos, deve voltar aos treinamentos normalmente a partir desta quinta-feira, tá? Mas o técnico Roger Machado, na entrevista coletiva, falou a respeito dos jogadores que estavam no departamento médico e da possibilidade desses atletas estarem à disposição no Clássico Grenal. Ele enumerou, basicamente, elencou. Rogel está praticamente confirmado, já fez trabalhos coletivos, já teve um nível de estresse que o credencia a participar do jogo. O Borré fez alguns trabalhos coletivos também, mas está em uma situação mais atrasada do que o Rogel, e o Fernando é o que tem a sua situação mais indefinida. Roger falou sobre isso na entrevista coletiva, falou também a respeito do técnico Renato Portaluppi, do enfrentamento que ele vai ter com o treinador gremista e que ele conhece Renato e entende o que Renato vai fazer para uma mobilização interna no lado do Grêmio, e eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, é só ir lá e conferir, tá? Mas existem outras dúvidas também no time. O Roger, por exemplo, deixou muito em aberto a questão de Gabriel Carvalho ou de Bruno Tabata. Ele não quis dar pistas a respeito de qual jogador ele vai utilizar e disse que só vai divulgar 45 minutos antes do Clássico. Ele até deixou escapar uma situação, que ao falar do Bruno Henrique, que ele confirmou como titular na vaga do Thiago Maia, ele disse que às vezes é importante ter o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é um cara de pé direito e aí ele pode se associar com um jogador que tem pé esquerdo. Quem tem pé esquerdo é o Tabata, não é o Gabriel Carvalho. Isso pode ser um indício de que o Tabata jogue? Pode, mas pode não ser também, porque o Roger a todo momento colocou possibilidades de mudanças que, enfim, podem acontecer porque ele quer fazer o máximo de mistério possível para esse clássico, tá? Roger também falou sobre a arbitragem. Ele foi questionado sobre o fato do Bruno Arleu de Araújo, que é o árbitro da partida, e foi criticado recentemente pelo Roger Machado, apitar o Grenal. Ele disse que os apontamentos pontuais foram feitos pelas pessoas do Inter, por ele também, mas que ele espera que o Bruno Arleu de Araújo tenha uma boa arbitragem, sem maiores intercorrências. Não quis aumentar a polêmica em relação à arbitragem, o técnico Roger Machado. Um resumo de pontos que ele trouxe na interessante entrevista coletiva que ele concedeu no CT Parque Gigante na manhã desta quarta-feira, tá? Avançando na pauta, o Rômulo concedeu uma entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional. E o Rômulo que pode ser titular, inclusive, no Clássico Grenal, tendo em vista que a gente tem essa dúvida relacionada ao Fernando e uma dúvida colocada pelo próprio técnico Roger Machado.
E nessa entrevista, o Rômulo fala sobre várias situações e contou um episódio especial que ele viveu com o Sérgio Rocher, que é muito interessante. Vocês lembram que na Libertadores do ano passado, o Rômulo e o Rocher tiveram uma treta quando o Rocher jogava pelo Nacional. O Rômulo discutiu com o Rocher, os dois se empurraram no gramado. E aí, quando ele soube que o Inter estava contratando o Rocher, ele disse, pô, agora ferrou pra mim, o Rocher vai chegar no vestiário, vai querer me cobrar, ele é bem maior que eu, vou ter que chamar os companheiros para me defender. E ele disse que rapidamente fez uma amizade com o Sérgio Rocher. O Rocher, talvez o primeiro cara que ele tenha procurado no vestiário do Inter, tenha sido o Rômulo. Eles gravaram aquele vídeo na chegada do Rocher, que é dos dois abraçados, dizendo amizade, como se tivessem feito as pazes. E ele disse que é um cara próximo do Rocher, que se dá muito bem com ele, mas que teve essa curiosidade no momento da vinda do goleiro uruguaio. Por último, e falando estrangeiro, surgiu a informação de que o Inter pode estar tentando atravessar um negócio do Fortaleza, envolvendo o zagueiro Kusevich, chileno que pertence ao Fortaleza, que na verdade está no Fortaleza. Ele pertence à equipe do Palmeiras, está emprestado ao Fortaleza, ele tem 28 anos de idade e tem contrato se encerrando ao final dessa temporada. A cláusula de compra do jogador para o Fortaleza é de 1,5 milhões de euros. E o Inter tem interesse neste jogador. O valor é acessível, 1,5 milhões de euros. A questão é negociar para saber para qual time ele vai querer ir. O Kusevich é agenciado pelo André Curi, que é um cara que tem muito boa relação com a direção do Internacional. Isso pode ser um trunfo também, à medida que o Inter está procurando os zagueiros, porque pode vender o Vitão, porque perdeu o Igor Gomes, porque perdeu o mercado. Se olhou o Juan Jesus, que é um jogador que está na mira do Inter, se olhou o próprio Zé Marcos do Juventude, apesar de que a direção do Inter descarta, e o nome agora é o Kusevich, o nome que está sendo monitorado pelo Internacional, que está na mira da direção colorada de alguma forma. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds desta quinta-feira, porque a gente vai ter jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Atlético Paranaense. Odd do Corinthians 1,73, empate 3,6, Atlético 5. E tem também Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Odd do Flamengo 1,96, empate 3,25, Flu tá pagando 4,2. Joga na KTO, registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!